Por que que é tão importante ter um plano financeiro antes de, imigrar para os Estados Unidos, Túlio? Quanto que as pessoas podem ter uma ideia, por exemplo, se eu ganho tanto, é tanto de imposto que eu vou pagar. Você consegue dar uma ideia para as pessoas que estão ouvindo? Quais são os seguros que a família chegar daqui naquele perfil tem que levar em consideração que não tem como ficar sem? Olá, como vão? Tudo bem? Bom, vocês brasileiros que estão pensando em se mudar para os Estados Unidos, com certeza têm muita informação que estão buscando sobre como resolver a questão financeira, o seu planejamento financeiro. Esse vídeo ele é totalmente dedicado a entender esse mercado financeiro nos Estados Unidos. E como os brasileiros podem se preparar financeiramente para essa mudança. Nós vamos abordar elementos como plano financeiro, como abrir conta, documentação, seguro, saúde e vários aspectos. E para isso nós temos um convidado super mais que especial, que é o Túlio Ribeiro. Ele é consultor financeiro da Proxy Financial. Túlio, ele é graduado em administração na Universidade de Anhanguera, no Brasil, trabalha no mercado financeiro e dos Estados Unidos desde 2012, e tem dedicado sua carreira a ajudar os brasileiros a desenvolver planos financeiros para quem quer se mudar, quem quer imigrar aqui para os Estados Unidos. Túlio é o convidado ideal para poder explicar tudo para vocês. Meu nome é Eliana Jimenez, eu sou vice-presidente aqui na Journey Business Plans e muito obrigada pela participação, Júlio, e seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Eu fico lisonjeado. É um trabalho que eu faço há muito tempo e que é trazer essa informação para a comunidade brasileira, que são informações essenciais, né? A gente que está migrando, a gente já enfrenta muitas barreiras, né? Sociais, culturais, da língua, e existe essa barreira econômica também, porque começando pela moeda, pela cultura financeira, por toda a organização, pela estrutura americana financeira de ser. Então, muitos conceitos que nós temos no Brasil, nos Estados Unidos, às vezes o conceito parece até o mesmo, muito embora na prática isso muda. E existem milhares de ferramentas dentro do mercado financeiro, que é interessante a gente conhecer e aprender e saber utilizá-las da maneira mais correta. Porque um dos objetivos que a grande maioria dos brasileiros tem essa escolha de se mudarem para os Estados Unidos, um dessas razões é a parte financeira, né? Talvez de se Sim. manter financeiramente, buscando oportunidade, né? E uma segurança uma estabilidade com todo o patrimônio que já construiu e às vezes até alavancar e crescer esse patrimônio. Então é muito importante, é essencial. Sem E esse dúvida. podcast de vocês aqui da Journey, com esse assunto, com esses temas, com esse tanto de informação que a gente vai compartilhar hoje, com certeza vai agregar muito na vida de muita gente aqui. Eu tenho Sem certeza disso. dúvida, você não tem noção quantas pessoas me perguntam, né? É todos os dias, Túlio. As pessoas me perguntam como é que eu faço abrir conta, como é que é? E eu falo, gente, não é a minha área. Eu posso até compartilhar a minha experiência, né? Pessoal, um pouco assim, mas realmente as pessoas precisam ter alguém para que confia, para poder realmente tirar as dúvidas e fazer as coisas certas e saber o que esperar, né? A expectativa, às vezes também de, ok, eu tô me mudando, o que eu espero disso? Como é que fica a minha questão aqui no Brasil, aí nos Estados Unidos? Então a gente preparou realmente uma série de perguntas baseadas principalmente nas perguntas que as pessoas me fazem diariamente, tá? Então são perguntas, eu acredito, que vai ajudar bastante a esclarecer. Bom, vamos começar com uma visão geral um pouco sobre esse tema. Por que que é tão importante ter um plano financeiro antes de imigrar para os Estados Unidos, Túlio? Bom,
parte um pouco da introdução que a gente fez, né? Um planejamento financeiro, ele é importante na vida geral, né? Uhum. Tudo que você faz na sua vida, até para você sair de um ponto A a ponto B de carro, você mesmo inconscientemente, às vezes você traça um plano. Você saber a distância, para você saber se você tem que abastecer o carro ou não, para você saber se já tem que ir preparado para dormir em um hotel ou não, se você está fazendo uma viagem longa. E quanto mais planejamento você tem em tudo que você vai fazer na sua vida, você elimina os riscos de dar alguma coisa errada. Você vai eliminando os riscos e já planejando. Um avião, ele sai do ponto A ao ponto B, já com plano A, B e C e plano de emergência, né, de voo, caso aconteça alguma coisa, né, fora daquele plano. E isso faz com que seja um dos meios de transportes mais seguros, né, do mundo. E da mesma forma é o planejamento financeiro. O planejamento financeiro, você acaba navegando com mais clareza, né? Quando você traça objetivos, quando você escolhe a melhor estratégia. Eu brinco, eu uso muita analogia. Eu uso essa analogia de avião, eu uso a analogia de construir uma casa. Você não começa construindo uma casa sem ter o plano arquitetônico dela. Exato. Sem Por quê? dúvida. Porque você tem que saber quais materiais você vai comprar, você tem que saber quanto você vai gastar, se cabe no lote, no seu bolso, quais são os riscos, quais são as ferramentas, o tipo de profissional, o tipo de permissão, de seguro, como é que isso vai acontecer. E existe um plano a ser seguido justamente pela engenharia, pela física, pela matemática, porque você não começa construindo uma casa pelo teto, né? Porque Com não tem como, certeza, tem que com começar pela certeza. fundação e fazendo, porque não só lógico, e às vezes fisicamente ou matematicamente, na parte arquitetônica, é o que faz sentido, mas também financeiramente, para você economizar na obra e tudo mais. E o planejamento financeiro é da mesma maneira. Não tem como. E muita gente pensa que tem que estar rico para ter um planejamento financeiro. E ao contrário. Se você quer chegar na sua prosperidade financeira, o planejamento financeiro com certeza vai te ajudar e acelerar esse processo e diminuir os riscos até você chegar lá. Obviamente, quando você está rico, o planejamento financeiro vai te agregar na parte de você manter a sua riqueza, continuar crescendo, eliminar risco, principalmente inflação. Mas o planejamento financeiro, pela nossa experiência, a gente vê que agrega muito mais na vida de quem ainda não chegou lá, de quem ainda tem muito objetivo a ser cumprido, do que a pessoa que já está tecnicamente estabilizada, né? Porque daquela Estabilizado. forma ali, um dos, a gente vai voltar nesse tópico, mas eu posso falar já para sobre aposentadoria, né? Muita gente vai falar, Túlio, eu preciso, porque que existem várias ferramentas, né? Eu preciso de uma previdência privada para me aposentar. Eu falo, cara, na verdade você não precisa de nada para se aposentar além de dinheiro. Se você tem dinheiro, você se aposenta. Se a pessoa juntou dinheiro embaixo do colchão, é suficiente para bancar o resto da vida dela sem ela trabalhar, ela vai se aposentar. Uma pessoa que ganha Yes. na Mega Sena, ela não teve uma previdência privada, ela ganhou na Mega Sena um dinheiro milionário e ela se aposentou. Então, você precisa de dinheiro, Com certeza, né? com E certeza. é claro, a previdência privada, ela é uma ferramenta que vai ajudar você a chegar nesse montante para se aposentar e é uma das ferramentas que dentro do planejamento financeiro a gente consegue identificar, entender como ela funciona e aplicar da maneira correta dentro dos seus objetivos e do seu planejamento financeiro. A gente vai falar sobre isso aí nos Vai, tópicos, vamos sim. Não, eu acho mas fantástico, eu vou te respondendo a sua falar. pergunta, por O tudo, né? brasileiro eles, a gente é um pessoal bem corajoso, né? E não é o planejamento, ele cabe dentro daquilo que eu faço também, né? Eu conheço tantas empresas que vieram para cá sem um planejamento, né? Um plano de negócios, um planejamento para desenvolver o seu negócio e não se deram tão bem, entendeu? E quando você começa devagar, você faz um planejamento, a possibilidade do seu negócio dar certo é muito grande. Então, eu também sou fã de planejar. Isso é muito importante. Então, assim, existe componentes ou etapas para isso, assim, bem estruturada ou não? Você customiza para as pessoas essas etapas de acordo com o perfil delas? Sim, existe uma etapa do planejamento financeiro, existe uma coluna vertebral e claramente existem as ramificações que são mais personalizadas. Tá, Então, o primeiro ponto de um planejamento financeiro é a definição de objetivos. Não, não existe planejamento financeiro sem ter metas e objetivos. Isso é, isso é claro.
E, obviamente, depois que você determina seus objetivos, a gente começa a traçar essa coluna vertebral, que começa através de organização financeira. Literalmente, você saber o tanto que você ganha, o tanto que você gasta, o tanto que sobra. Você tem que entender o fluxo de caixa da sua família, da sua empresa, e qualquer planejamento financeiro que você for fazer. Porque essa vai ser a matéria-prima que a gente vai trabalhar, o dinheiro. O dinheiro que sobra, né? O dinheiro que entra, o dinheiro que sai, o dinheiro que sobra. Tem que ser. E claro que se a pessoa já está aposentada, se a pessoa já tem né, já tem dinheiro ali que tem que fazer renda, de certa forma, o fluxo ele é adaptado, né? O fluxo de caixa ele é adaptado. Mas falando para uma família comum que ainda quer se aposentar, que ainda está trabalhando, que ainda está buscando chegar na sua aposentadoria, ela vai ter um trabalho, vai ter uma renda, vai ter as despesas normais, principalmente nos Estados Unidos, que as despesas são altas, e vai ter que sobrar dinheiro para ela conseguir, né, chegar onde ela quer chegar. Então, primeiro passo, organização financeira do fluxo de caixa. Segundo, a definição de uma reserva de emergência. Isso é essencial, porque faz parte da proteção, faz parte da sua proteção patrimonial. A reserva de emergência, ela existe para ser líquida, porque a emergência vem do nada, né? A emergência ela não avisa, ela mete o pé na porta e entra. E isso faz com que, se a gente está protegido contra essa emergência com liquidez suficiente para bancar essa emergência, seja ela qual for, a gente pode utilizar de outros capitais e investir de outras maneiras para fazer esse dinheiro render. Então, a reserva de emergência, ela tem uma estrutura, ela tem uma razão de existir e ela tem uma metodologia. Por quê? Porque ela não foi feita para ter rendimentos. Logo, a gente não pode ter tanto dinheiro lá, porque aí a gente entra no risco inflacionário. Entendi. Então, olha, a minha reserva de emergência é $500.000. Para quê? Qual que é o tamanho da sua despesa? Minha despesa são $10.000 mensais. Tudo bem. Você está falando em quase 5 anos de despesa dentro de uma reserva de emergência. Qual emergência que vai existir que você vai ficar 5 anos sem trabalhar Uhum. e que você precisa ter 5 anos de reserva para bancar todas as suas despesas? Então, é dessa maneira que a gente pensa. Entendi. E isso entra já com o segundo passo do planejamento, que é a parte de seguros. Porque quando a gente tem todas as bases cobertas pelos seguros existentes, a reserva de emergência pode ser menor. Porque, por Entendi. exemplo, Túlio, se vier um furacão arrancar o teto da minha casa, beleza, a gente tem o seguro da casa. Então, a gente já não precisa ter uma reserva de emergência específica para isso, talvez só para pagar o, o copagamento ali, a coparticipação do seguro, né, que é a franquia. Túlio, se eu cair da escada, quebrar uma perna e ficar 6 meses sem trabalhar? Às vezes, dependendo da sua empresa, tem um seguro que chama Workers' Compensation, se você machucou no trabalho. Tem um seguro que chama de Short Term Disability, que você também machucou no trabalho e vai cobrir isso. Então, a gente acaba estudando todas as áreas da sua vida personalizado para entender qual seguro você precisa. Às vezes, Uhum. você não precisa às vezes, um Short Term Disability sai muito caro. É melhor você ter na reserva de emergência o valor para cobrir ali até 6 meses de despesa. Então, cada Entendi. caso é um caso. Mas a reserva de emergência ela tem que existir e, por média, em uma família, sempre é entre 3 a 6 meses de despesas fixas da casa. Entendi. Passou disso aí, talvez a gente esteja um pouco mais seguro, mas no máximo que a gente faz ou recomenda geralmente é em torno de, no máximo, 12 meses. Passou de 12 meses, a pessoa é muito conservadora, aí a gente pode começar a alocar e investir esse dinheiro. Então, essa é a reserva de emergência. Segunda parte, seguros. Terceira parte, plano de aposentadoria. Por que plano de aposentadoria? Porque o plano de aposentadoria, todo mundo quer se aposentar, né? Exatamente. Ninguém quer E tem que trabalhar. começar cedo, né, Túlio? Não é o tipo de É, coisa, tô com 60 anos, agora eu vou pensar o que que eu vou fazer. A pessoa, quanto mais jovem se preocupar com isso, melhor, pelo que eu entendo. exato, porque esse é outro conceito do mercado financeiro. O seu maior e principal ativo é o tempo, porque o tempo a gente não consegue recuperar.
Uhum. Dinheiro, taxa de juros, investimentos, a gente corre atrás, sempre acha, sempre vai ter um alto mais baixo, vai subir, vai entrar, vai sair, vai descer. Isso a gente consegue. O tempo, esse não tem como. Passou um ano, passou 2 anos, a gente não consegue voltar no tempo que a gente for perdido. Então, o tempo é o seu maior ativo. Então, quanto antes você começar, não só um planejamento financeiro, mas um planejamento de aposentadoria, mais certo você vai conseguir alcançar e mais cedo, talvez, você consiga alcançar. Então, a Uhum. aposentadoria, para o nosso conceito de planejamento financeiro, é você não precisar trabalhar por dinheiro. É você decidir acordar hoje, Eliana, falar assim, não vou trabalhar mais e só vou voltar daqui a um ano. Vou tirar um ano sabático, ninguém me acha. Por quê? Porque eu posso. Porque eu Uhum. posso. Que Se eu quiser, gostoso, eu né? posso. Já pensou? Eu posso. Por quê? Porque eu quero. Eu posso. Não, e se eu perder meu emprego? Tudo bem, eu posso. Eu acho outro depois, só para não ficar à toa. Mas eu posso. Hoje o dinheiro que eu tenho, eu consigo viver o resto da minha vida do jeito que eu gosto. Essa é a Legal. aposentadoria. Porque muita gente fala assim, não, Túlio, eu nunca vou querer parar de trabalhar. Você tá achando que eu vou ficar aquelas velhinhas fazendo crochê na porta da rua, fofocando? Fala, não, Eu. aposentadoria não é isso. Aposentadoria não é isso. Não é isso, Aposentadoria exatamente. aposentadoria é você falar assim: se eu quiser ficar na porta de casa, eu vou ficar. Se eu quiser viajar o mundo de barco, eu vou viajar. Se eu quiser passar um ano na China, eu vou passar. E tá tranquilo, eu tenho dinheiro para isso. Então, a Exato. aposentadoria é isso. Então, a gente traça o plano de aposentadoria. E por que que é importante traçar o plano de aposentadoria? Porque, por mais que você queira trabalhar e goste de trabalhar, seu corpo às vezes não vai aguentar, Uhum. né? Você pode ter um problema muito sério e precisar realmente de se aposentar forçado e não trabalhar. E existem várias ferramentas nos Estados Unidos que, Te ajudam nesse que sentido, vêm né? para acelerar. Porque vem para mitigar os riscos, né? Porque um dos grandes riscos de você juntar dinheiro para aposentadoria é o risco de inflação, do dinheiro não crescer junto. Então, muita Sim, gente fala, não, Túlio, eu junto meu dinheiro embaixo do colchão. Beleza, daqui 10, 15 anos, o valor que você está juntando ali não vai ser o mesmo valor que você sim. compraria as coisas, né? Porque o dólar ficou dólar. Outro risco é o cambial. Muita gente manda para o Brasil. E aí a gente entra em variação do dólar. Risco tributário. Dependendo do que você está investindo, o que está rendendo está sendo tributado e você não vai usar esse dinheiro agora. Esse dinheiro é para sua aposentadoria. Então, existem ferramentas que a gente diminui o risco inflacionário, diminui o risco tributário, diminui o risco cambial e você consegue crescer esse dinheiro mais rápido, chegar num número X. E detalhe, o planejamento financeiro o planejamento de aposentadoria dentro do planejamento financeiro, você consegue entender qual que é o valor que você tem que ter na conta de patrimônio para cair mensal para você se aposentar. Então, o exercício que a gente faz é muito simples. É entender, olha, Eliana, o que que você precisa cair hoje na sua conta para você se considerar aposentado? Quanto que tem que cair de salário? Ah, Túlio, se cai US$ 8.000 de salário para mim hoje na minha conta, para sempre, se eu tenho isso garantido, o resto da minha vida eu tô aposentado. Se eu tiver uma renda fixa de US$ 8.000, o resto da minha vida agora eu posso aposentar, porque 8.000 eu pago minhas despesas e ainda sobra dinheiro para eu gastar à toa. Tá bom, agora a gente já sabe que esse é o valor. Quanto você quer se aposentar, Túlio? Eu queria trabalhar mais uns 15 anos no máximo. Aí a gente calcula a inflação de 8.000 hoje para 15 anos, que sei lá, vamos jogar um número aleatório aqui, vai ser 10, daqui 15 anos os 8 que você gasta hoje com 8, você gastaria com 10 daqui Com 15 10. anos. E o que você tem que ter juntado na conta para render US$ 10.000 mensal? Aí a gente chega nesse número. Então, agora a gente sabe que a gente tem que ter de patrimônio. Se for um patrimônio no mercado financeiro, a gente tem que ter, sei lá, US$ 3 milhões. Ou se for o mercado imobiliário, eu tenho que ter 4 apartamentos, cada um me pagando 2.500 de aluguel. E eu tenho que ter 4 apartamentos quitados. Então a gente sabe agora onde a gente tem que chegar. Aí a gente já tem o objetivo, a gente Perfeito. já tem a meta. Agora a gente vai traçar as estratégias para chegar. Então esse é o Ótimo. terceiro pilar do planejamento. E o Do quarto planejamento. pilar, o quarto pilar é a parte sucessória, né? Porque todo mundo vai morrer, como é que você vai deixar esse legado? E você tem que, e às vezes a pessoa tem filhos e tem pessoas que ela se importa, e também proteger esse plano durante a vida enquanto você não chegou lá para sua família. Então a parte sucessória também é muito importante, porque morrer nos Estados Unidos é tão caro quanto no Brasil. E eu não estou falando de caixão e coroa de flores e velório. Eu estou falando de inventário, de custo de corte e imposto
sucessório, dependendo dos casos. Sim. E isso pode chegar, só de inventário, pode chegar de processo, né, do estate processing, em torno de 30% a 35% do valor do seu patrimônio. Então, existem ferramentas e estratégias Para que a gente você poder consegue mitigar, e se proteger a tua proteger e família. esse custo. E aí as ramificações variam. Aí é um planejamento tributário, para estar alinhado junto com todo o seu planejamento financeiro. É o planejamento escolar dos filhos, se você quer mandar, que alinha também com o planejamento tributário e alinha com o planejamento financeiro. Aí são as contas de investimento, para chegar às ferramentas que a gente estuda para utilizar dentro do planejamento financeiro e outros objetivos de médio e curto prazo que talvez você tenha. Talvez você Entendi. quer comprar um apartamento para o seu filho, criar um business novo, mudar de casa, fazer o casamento da filha, ter um fundo de viagem, uma reserva de viagem todo ano. Então aí a gente começa a traçar esses outros objetivos e isso tudo entra dentro de um planejamento financeiro. Esse é Perfeito. a Uma importância e a visão geral complexidade. aí do planejamento. Bom, vamos tentar pensar um pouquinho no perfil das pessoas que eu atendo diariamente. Geralmente são famílias, são jovens famílias, né? Ah, pessoas que têm crianças ainda, mas já está aí entre os 40, 50 anos, já tem uma experiência profissional, já tem até muitas vezes uma vida estabelecida e está chegando nos Estados Unidos com algum tipo de visto. A primeira pergunta que as pessoas geralmente têm é como é que eu vou crescer o meu crédito aí nos Estados Unidos? Eles escutam falar muito, né? Ah, você tem que ter crédito. Ah, você tem que ter crédito. O que significa ter crédito? Na realidade, assim, eu trabalho com... Tem esse público, eu acho que é o maior público. Eu também trabalho com aquela pessoa que já até está assim, se aposentando no Brasil e pensa vir para os Estados Unidos só para desfrutar. E eu acho que essa pessoa que já tem um patrimônio no Brasil também, com certeza tem muitas dúvidas. Mas vamos pensar aqui essa família que já não, que tem uma certa assim, segurança no trabalho, mas está fazendo essa transição por uma questão pessoal, a questão segurança para os filhos, e está recomeçando aqui. E essa é uma das perguntas que muitas vezes as pessoas me fazem. Ah, Eliana, aí dá para fazer as coisas parcelado? Aí como é que faz crédito? Como é que a pessoa constrói a sua vida financeira aqui nos Estados Unidos, começando nessa fase da vida? Perfeito. O crédito nada mais é que uma ferramenta que a gente usa dentro do planejamento financeiro, dentro da sua vida financeira, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A grande diferença é que nos Estados Unidos funciona muito bem e o custo é muito barato. Os juros, se a gente for comparar com o Brasil, é muito barato. Então, é uma ferramenta que, utilizada da maneira correta, vai ajudar você a alavancar os seus objetivos ali e as suas metas dentro do planejamento financeiro. Como, por exemplo, se você quer ter um portfólio de imóveis para sua aposentadoria. Então, você, utilizando o crédito, a gente consegue alavancar e chegar às vezes no seu objetivo bem mais rápido utilizando o dinheiro do banco. Ah, Túlio, mas eu não gosto de dever. Então, assim, é interessante quando o pessoal está trabalhando comigo, né, que eu sou brasileiro, porque você fala isso para o americano fala assim, não gosta de dever, ninguém gosta de dever, que idiotice é essa, né? Mas eu entendo o que a pessoa fala, porque no Brasil os juros são muito abusivos. Se você às Sim, vezes compra alguma coisa financiada, você acaba pagando duas, três vezes o valor daquele, daquele bem, daquele imóvel, daquele carro. E aqui nos Estados Unidos, não. Os juros são bem menores e hoje tudo é muito bem controlado. Então, o crédito, ele é importantíssimo e é uma ferramenta que eu falo para o pessoal. Você não tem a cultura de comprar parcelado ou gastar no crédito? Construa o crédito e é uma ferramenta que vai ficar no seu bolso. A hora que você surgir uma oportunidade, você estudar e talvez você entender que pode ser uma boa opção, já está pronto. Quando você perceber que é uma ferramenta fundamental, e é uma ferramenta que vai fazer muito benefício para você, já está pronto. Você não tem que correr atrás agora, porque o crédito ele tem um tempo a ser estabilizado. Ele tem um tempo para você ter o histórico. Você não acorda de dia, né? Eu lembro que
No Brasil, você chegava, abria uma conta, você depositava talvez R$ 100.000 ali nessa conta, o banco já liberava um limite absurdo para você de crédito e um cartão de crédito maravilhoso, simplesmente porque você fez um depósito, mesmo que depois de uma semana você tirava esse depósito. Nos Estados Unidos não funciona bem assim. Uhum. Claro que se você tem um balanço, uma conta de investimento, um dinheiro no banco, isso pode ajudar e facilita você conseguir alguns produtos de crédito. Mas nem sempre você vai a sua movimentação bancária, ele não influencia no seu crédito diretamente. Então muita gente pensa, eu movimento mais de US$ 100.000 por mês na minha conta e não consigo ter um crédito que presta. Mas é porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O crédito ele é baseado em produtos de crédito e você é avaliado o seu perfil pelo bom devedor que você é. Então, se você é um bom devedor, você vai ter um crédito excelente. E qual a melhor maneira de começar a construir no crédito para esse público, para esse perfil que a gente atende, né? Que vocês atendem aí na Journey, que é o pessoal que vem, já vem mais estruturado, com Green Card, com Social Security. Como que funciona? Melhor maneira de começar a construção de crédito, cartão de crédito. Abre uma conta no banco e abre um cartão de crédito. Túlio, meu social é novo, fui abrir a conta no banco, o banco falou que não pode me dar um cartão porque meu social é novo, eu não tenho histórico de crédito. Se eu não tenho histórico de crédito e ninguém quer me dar crédito, eu nunca vou ter crédito, porque ninguém quer me dar crédito para eu ter o histórico, logo, eu sem histórico nunca vou ter crédito, porque alguém tem que me dar um crédito. E existem alguns cartões que você compra o seu crédito para entrar. Você deposita um valor como colateral, como garantia, e eles te liberam um cartão de crédito para você utilizar. Esse é chamado Secure Credit Card. Ele é um cartão excelente para quem não está Sim, conseguindo pegar os cartões, para quem está começando o crédito ou para quem está restabelecendo o crédito. Por quê? Porque ele é um cartão que vai ser aprovado porque você depositou um dinheiro como colateral. Ele sim, é muito confundido com o cartão prepaid. E ele não é, tem essa diferença entre Secure sim. Credit Card e Prepaid. O Secure Credit Card é um cartão que você coloca o dinheiro como colateral e é um cartão de crédito normal. Você vai usar, vai chegar a fatura, você tem que pagar. Se você não pagar, você vai receber multa, você vai receber retificação de atraso, juros, e no outro mês a fatura chega de novo, você tem que pagar. Eles não usam o seu colateral para pagar o seu cartão mensal. Eles vão usar o seu colateral depois de 3 meses que você não pagou nada, sumiu no mundo, não respondeu, aí eles vão usar o colateral para quitar sua dívida e cancelar seu cartão. O cartão de crédito Prepay é um cartão que não gera crédito e é um cartão que você deposita um valor e usa aquele valor depositado. Quando o valor acaba, você não precisa depositar de novo. Você pode simplesmente abandonar o cartão porque Sim, você não deve nada. Você só usou o valor que você tinha depositado. Então, isso é importante saber, porque muita gente confunde Secure Credit Card sim, com prepaid card. verdade. E é diferente. E daí, uma vez que você pegou o Secure Credit Card, você vai começar a ter histórico de crédito. Então, você vai. As empresas, as agências que gerenciam os créditos aqui nos Estados Unidos, que é a TransUnion, a Equifax e a Experian, eles vão começar as empresas vão começar a relatar a sua utilização de crédito para essas empresas e elas vão construir o seu histórico e gerar um score, uma pontuação. E aí, com o tempo, você vai pegando mais produtos. Aí é interessante você ter ali até uns 4, 5 cartões de crédito, não tudo de uma vez. Eu tenho uma estratégia que eu falo para o pessoal: pega o Secure Card, depois de 6 meses pega outro cartão, depois de 6 meses pega outro, depois de 6 meses pega outro, depois de 6 meses pega Exato. outro. Uhum. Dessa forma, você tem mais chances de ser aprovado em todos e ir dando os upgrades no limite no tipo de cartão de crédito. É, E claramente, talvez, se você for ter um carro, pode usufruir do financiamento. exato. Tem épocas quando o juro está baixo, você pega carro financiado até 0%, dependendo do incentivo, e financiamento de imóvel, student loans. Então, hoje o juros está alto, está em torno de 6,5% ao ano, os juros de casa, dando 0,5% ao mês, que é um juros que lá no Brasil você não vê É, esse valor. E isso é muito importante porque é uma ferramenta que, se você quer investir no ramo imobiliário ou qualquer outro ramo que você precisar de crédito, você tem ali, está consolidado, você tem um perfil sólido, onde você vai poder utilizar ou não, se você quiser. Mas eu falo para o pessoal, não dói você ter o crédito. sem dúvida. Principalmente se você é uma pessoa que paga muito à vista, para você vai tirar de letra. Você vai ter um cartão, você vai gastar, a fatura chega, você quita. Perfeito. Não precisa mais que isso. Tem gente que inventa, eu tenho que pagar de 2 em 2 vezes no mês, eu uso e pago, uso e pago. Não precisa.
utilizou o cartão, a fatura chegou, você quitou, tá ótimo. Seu crédito vai ser excelente. Você vai construir um crédito bom e você vai ter portas abertas onde você entrar e a hora que você quiser utilizar crédito. É a melhor maneira de ter, porque aí, se um dia vier até uma emergência ou uma oportunidade muito boa de negócio, você tem um crédito sólido que você pode utilizar dessa ferramenta de dinheiro dos outros barato que aqui é nos Estados Unidos. Exatamente. E me diz uma coisa, o quanto que uma família deve considerar, ou melhor, não o quanto, mas quais são as principais despesas que uma família tem que levar em consideração, quando chega aqui? Quais que são, assim, coisas que eles precisam ter, que não tem como, tirando, aluguel, se eles não compraram um carro à vista, a prestação de um carro, mas quais são os outros, as despesas que eles devem considerar que às vezes no Brasil não se leva tanto em conta? Eu acredito que as despesas fixas óbvias, né, e as variáveis dentro ali do perfil que ele está usando. É, Tipo e está preparado com a seguros, quais reserva de são os emergência. seguros que as pessoas devem ter, assim, que é É, o seguro, fundamental? os seguros que já são obrigatórios, por exemplo, se você compra uma casa e você comprou ela financiado, eles vão exigir o seguro da casa, né, a mortgage company. Você Sim, compra um carro, hoje quase todos os estados dos Estados Unidos exigem o seguro liability de carro. Então você não anda sem seguro de carro. Então, se você vai comprar um carro, você tem que lembrar que tem as despesas extras. Eu falo para o pessoal sempre estudar as despesas dos investimentos que você está fazendo. Muita gente quer comprar uma casa no Airbnb e esquece de calcular as despesas, que é sim, imposto, seguro, é, a taxa de condomínio, taxa de manutenção, taxa de gerenciamento, porque o pessoal compra, faz algum investimento pensando só no preço e no retorno que o vendedor te mostrou. Eu tenho muita gente, acho que isso não se aplica muito a quem mora aqui, mas muita gente que não mora nos Estados Unidos acaba comprando carro porque vê muito barato. Tipo, chega e vê, nossa, um Mustang por US$ 20. Lá no Brasil seria R$ 500 mil. Vou comprar e deixar aqui. Tem que lembrar que tem despesa de seguro, de o registro com o Estado, né, o sim, IPVA. Mesmo, muito embora é bem mais barato que no Brasil, mas existe. Manutenção e às vezes o uso. Talvez a pessoa nem use o carro direito. Então, eu falo, pessoal, não cai na ilusão de só porque tá barato comprar, né? Principalmente esses investimentos que o pessoal querem vender à torta direita, né? Que são esses imóveis para Airbnb, porque eles sim. não te mostram o cálculo, principalmente de serviço, de manutenção. E nos Estados Unidos, para você que está migrando, se você não sabe, serviço aqui é caríssimo. É muito Uhum. diferente do Brasil. O produto em si é barato. Às vezes você compra um abajur para instalar no teto de US$ 50. Mas o eletricista para vir instalar esse abajur vai te cobrar 450, US$ 500. Sim, Né? Aqui é o lugar onde você vai comprar os móveis e tudo mais, é bem barato. Mas se você pede ajuda de alguém para instalar ou para montar, é muito mais caro. Então, sim. serviço é caro. Você compra uma casa de Airbnb, o ar-condicionado estraga, o heater estraga, ou a Uhum. A água de alguma margem passa a ser forma bem menor do vaza. que é vendido, né, Túlio? Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante falar, né? Que as pessoas precisam de um planejamento financeiro em tudo que faz. Não é só, eu estou me mudando, as pessoas me perguntam assim, quanto de imposto eu vou pagar por ano? Quanto de taxa eu tenho que pagar quando eu abro uma empresa? Não é só isso, tem outras coisas que as pessoas têm que levar em consideração, né? E ter um bom suporte, ou com uma pessoa como o Túlio, que vai te ajudar, e um bom contador, e fazer investimentos inteligentes, né? Então, assim, você realmente está pensando em comprar uma casa no Airbnb, você tem uma só, e você vai ter todas essas despesas que você falou, o teu lucro vai estar aqui. Se você tiver 5 casas, ok, aquilo já talvez se torne mais interessante, né? Então a pessoa tem que tomar realmente Com certeza. cuidado Com para certeza. fazer E isso é, investimentos. e é exatamente o que você falou. Esse custo que eu tento abrir os olhos, né, de manutenção, de que a pessoa está investindo. E tem um custo que quase ninguém
pensa nele, que é o tributário. Então, existe Sim, muito investimento que a pessoa está tendo rentabilidade, mas esquece que no final do ano tem que pagar imposto sobre aquilo. E às vezes a pessoa nem precisa. Acontece demais, o cliente já está ganhando muito dinheiro, ele veio talvez expatriado, ou vem com a empresa do Brasil e está ganhando muito dinheiro, o cara é empresário, ele ganha muito mais do que ele gasta, sobra dinheiro, ele pega o dinheiro que sobra e investe numa carteira de dividendos, ou compra um apartamento à vista para aluguel. Aí esse apartamento está gerando todos esses custos de manutenção, de seguro, de não sei o que lá, e ainda gera o aluguel que ele tem que declarar. Ele declara o aluguel, entra como renda no tax bracket dele, que já está acima de 35%, e aquela renda que sobrou ainda cobra imposto em cima do dinheiro que já tinha sido cobrado imposto, que foi o dinheiro que ele comprou o imóvel. Então acaba ele pagando o imposto de novo em um dinheiro que ele não vai usar e vai reinvestir. Aí, o que, exato. que você vai fazer com esse dinheiro que está vindo do aluguel? Ah, estou reinvestindo. Reinvestindo onde? Ah, acho que eu vou comprar outra casa. Pois é. Então, às vezes não. Se a gente for parar para fazer o cálculo, a rentabilidade desse cara dentro do imóvel está dando menos de 4%, se for calcular todos os impostos, os custos que ele está fazendo. Então, às vezes era melhor deixar até numa poupança ou numa conta de investimento qualquer, que estaria dando ali seus rendimentos. Então, por isso que é interessante ter o planejamento, porque a gente vai usar a ferramenta correta para chegar no objetivo onde ele quer. Porque às vezes ele está comprando essa casa de aluguel para o futuro dele, mas já está dando aluguel agora, ele está pagando imposto e está perdendo dinheiro, tecnicamente. Ele podia estar deixando o dinheiro crescer e lá na frente, em vez de comprar uma, compra duas, compra três. Porque o dinheiro cresceu muito Exatamente. mais do que cresceu agora, justamente pelo custo tributário. Então tem que ficar de Aham. olho. Exatamente, isso é importante. Realmente, assim, pelos anos que eu tenho aqui de América, eu vi muita gente passar por essas situações, fazer investimentos achando que, ai, não, aqui é o melhor investimento, né, principalmente em imóveis, né? Ah, comprei Uhum. 5 casas, vou viver do aluguel. Só que tem o imposto, você tem a manutenção, você tem, às vezes, a situação da pessoa também, o inquilino não pagar. Tem todas as variáveis, né, que as pessoas têm que levar em consideração quando está fazendo um investimento. Para mim, uma coisa muito comum que acontece é a pessoa fala que comprou uma empresa do amigo e que não fez uma análise financeira da empresa antes. Esse é Uhum. assim, eu te falo, é uma situação comum, infelizmente. Ah, eu estou vindo para cá, eu tenho um amigo que tem uma empresa aí, está me vendendo, vendeu a empresa por US$ 200.000, mas não tem, a pessoa não tem um estabelecimento com todo um planejamento financeiro, você compra só na parte da palavra da pessoa. Quando a gente vai fazer um valuation, que é da empresa, a gente, nos números não mentem, né? E demonstra que realmente Uhum. que a empresa que a pessoa comprou não bate com aquilo que ela realmente tem de lucro. Então, eu acho fundamental você que está imigrando ter esse suporte, né, de um consultor como o Túlio para te ajudar a tomar decisões certas, né? Você, principalmente, que tem patrimônio no Brasil, você ganhou em real a vida inteira, tem uma você não quer perder, rasgar dinheiro aqui nos Estados Unidos, né? Você não quer fazer isso. Isso é o menos que você quer que aconteça, é que aquele dinheiro tão suado, né, que você venha aqui e faça um investimento que realmente não está te dando o lucro necessário. Então as pessoas perguntam muito essa questão de imposto, que quanto de imposto você consegue dar para a gente uma ideia sobre que tipo de imposto que as pessoas, uma pessoa, por exemplo, com esse cenário que você disse, veio expatriada, veio com visto L1, está trabalhando. Lógico que está trabalhando, a empresa vai pagar o salário da pessoa, já vai tirar os impostos, os impostos. Quanto que as pessoas podem ter uma ideia, por exemplo, se eu ganho tanto, é tanto de imposto que eu vou pagar. Você consegue dar uma ideia para as pessoas que estão ouvindo? Sim, tem um tax bracket, né, que ele varia ali de 15% até quase 40%, É, dependendo do tamanho da renda. E aí dá até para a gente colocar depois o link no próprio IRS, né? Você coloca Tax Bracket 2024, vai sair lá a tabelinha de quanto a quanto você ganha e a porcentagem de imposto que você tem que pagar. Eu não tenho essa tabela de cabeça, mas uhum. por exemplo, a pessoa que ganha ali seus acima de US$ 250.000, eu acho que ela chega a pagar mais de 37% de imposto de renda. Só que aí entra a parte do planejamento financeiro. Muita gente fala assim, nossa, os impostos nos Estados Unidos são absurdos. Eu falo, sim, gente, se você entra cru, sem um planejamento estratégico de tributário, você vai cair do jeito que eles acham que você tem que cair. Se você entra no jogo
e tá jogando ali, não tá sabendo as regras, o IRS não vai te ensinar, não. Falar, ó, meu filho, você tá fazendo errado, faz assim pra você paga menos. Isso é trabalho seu de fazer. Isso. Então, a pessoa é muito importante ela entender a estrutura dela e tá trabalhando com um profissional que vai buscar a melhor maneira de colocar ela na estrutura correta, né? Se existe alguma diferente que ela esteja, e também utilizar outras ferramentas, principalmente para dinheiro que não tem como. Então, assim, não tem hora que não vai ter como. Você vai desviando, achando as brechas, mas beleza, você vai pagar os impostos. Aí, onde entra dentro do planejamento financeiro? É utilizar as ferramentas para você não pagar imposto em coisa que você já pagou imposto e não precisa do dinheiro. Entendi. Então, dividendos mesmo. Muita gente investe. A pessoa trabalhou, teve a renda e beleza, declarou os impostos, tal, pagou bonitinho, sobrou dinheiro, ele botou na poupança. Aí aquele dinheiro está crescendo na poupança, fala, nossa, tem dinheiro demais na poupança. O Túlio falou que a gente tinha que ter 6 meses só de reserva de emergência da poupança. O resto a gente pode investir. Aí o cara vai lá, abre uma conta na corretora de investimentos e compra um monte de ações que pagam dividendos. Só que ele nem precisa desses dividendos, ele vai reinvestir, porque já está ganhando dinheiro demais. Só que dividendos é tributado. Dividendos e juros Exato. aqui nos Estados Unidos é tributado. E é tributado como se fosse renda. Então ele entra na categoria ali na sua Então alíquota você de está imposto que você pagando está imposto pagando. 2 vezes. 2 vezes. Então, mesmo que você reinvista o dinheiro, antes desse dinheiro chegar no seu reinvestimento, o IRS vai falar assim: não, peraí, antes dele chegar lá, a gente precisa tirar o nosso. Aí o IRS tira. Então, isso acaba que drenando você ali o que você poderia estar ganhando mais. Diferente Uhum. de uma carteira de ações que está crescendo. E se essa carteira de ações está crescendo, você não liquidou, você não vai pagar imposto, você vai pagar imposto quando vender. E se ela está crescendo, você deixa ela crescendo, não vai pagar imposto, vai pagar imposto lá na frente. Ah, Túlio, mas lá na frente eu vou pagar de qualquer jeito. Sim, mas talvez lá na frente seja a sua aposentadoria e você não esteja já no mesmo bracket, na mesma alíquota que você está hoje. Talvez hoje você Exato. estaria pagando 37, lá na frente talvez você está pagando 12, 15. A gente não Uhum. sabe. Então, por isso que os dois planejamentos eles têm que estar Tem que entrelaçados, estar muito entrelaçado. E sabe uma justamente para a gente. pergunta, para poder tomar uma decisão, né? E sabe uma pergunta que as pessoas me falam muito é melhor eu trabalhar registrada, né, que aqui, né, tipo um W2, ou é melhor eu trabalhar com 1099, né, que assim, eu trabalho e faço um invoice para minha empresa. Tem várias pessoas que me perguntam isso. Você acha que de um jeito ou de outro. Bom, tem que pagar imposto do mesmo jeito, que eu falo, né? Eu não sei, não Uhum. trabalho nessa área financeira, mas eu né, eu não entendo o que poderia, se isso minimizaria o valor de imposto ou não faz diferença nenhuma, você sabe? Você pode repetir essa pergunta que dá uma travadinha na internet. Tá. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que me falam assim: "Ah, Eliana, eu trabalho aqui, cheguei aqui, tô trabalhando. O que é melhor? Eu entrar no sistema como um funcionário, como se fosse registrado no Brasil, né? E eles pagam meu Uhum. imposto, ou você acha que é melhor eu emitir uma fatura para o meu empregador? Você consegue esclarecer essa pergunta? O que é melhor? Se Sim, faz diferença? isso vai de caso a caso, né? Porque vai depender muito. Se a pessoa ela tem uma empresa e ela tem funcionários, se ela tem o funcionário e ela paga dentro do salário ali no holerite normal, que é o famoso W2, ela Sim. tem encargos para essa pessoa. Ela tem que pagar o self-employment tax, a metade do self-employment tax para o Para o empregador, que funcionário. seria o funcionário, que seria 7,5%, Acho que é sete e sete meio vírgula por cinco por cento cento. Sim, sim. 7,5% para o salário, né, dele. Lado bom que tudo que você está pagando para o seu funcionário, você deduz nos seus impostos. Exato. Então, você pode oferecer benefícios trabalhistas, como plano de aposentadoria, plano de saúde, plano de seguro de vida, etc. E isso que você oferece, você tem uma retenção do seu funcionário, porque tecnicamente ele tem benefício para trabalhar para você, Tá. né? E além desse dinheiro, e esse dinheiro que está sendo contribuído vai para o Medicare dele quando ele aposentar e vai para a aposentadoria dele de Social Security, da Previdência Social. Então não é um dinheiro totalmente perdido. E além disso, é Entendi. dedução de imposto para você. É, Então, a análise que você tem uma empresa, por exemplo, um restaurante.
e você tem problema de retenção de funcionários, e você quer manter a sua equipe, porque você investe em treinamento, investe em contratação, e quer manter essa equipe por mais período de tempo, pode ser uma saída. E ainda você é uma pessoa que tem muita liquidez e está pagando muito imposto, pode ser uma coisa que você, bom, vou oferecer, sai mais barato eu oferecer esses benefícios para o meu funcionário do que eu ter que contratar outro e treinar ele. Então, às vezes, faz sentido você ter ele assim. E já tem outras situações que não, é melhor você pagar o 10,99, você também deduz o salário que você paga para ele no imposto, mas no 10,99 o funcionário que se vira para lá. Você não tem tanto vínculo né, de trabalho com ele tem uma liberdade maior e dessa maneira ele também consegue abater mais os impostos dele e sobrar mais dinheiro no final. Então, assim, para sobrar dinheiro, às vezes, o próprio funcionário prefere o 10,99. Mas tem funcionário que Entendi. gosta de ter benefício ali, de férias, de não sei o quê, de não sei o que lá, e aí ele prefere estar no W2. Então é muito caso a caso, porque as duas maneiras têm os seus benefícios e têm a sua parte ruim. Então, Entendi. Então, como empresário, porque eu percebo que o brasileiro às vezes fala, estou abrindo uma empresa, eu tenho uma empresa, eu achei fantástico que eu posso só pagar e não ter que me preocupar com os impostos, né? Que tem essa possibilidade do 1099. Mas nem sempre é uma boa para o empregador, né? Porque para ele, como você mesmo né? disse, né? Ele vai estar pagando os impostos do funcionário e além de reter melhor, né? Aquele funcionário, você também vai abater todos esses gastos, né, do seu imposto. Com certeza, com certeza. Então é interessante ver isso, porque, como eu falei, às vezes tem problema de retenção de funcionário, tem problema de imposto. Então, às vezes, você ter o funcionário no W2, ele vai ser mais custoso para você, isso é claro, mas assim, custoso na parte operacional. Porque às vezes, para você contratar e treinar um funcionário, gasta muito dinheiro. Se você não tem a retenção, isso tem que ser calculado. Nem todo mundo calcula, né? Porque aqui o pessoal começa a empreender na raça e vai. Do jeito que dá, Sim, deu. Mas o pessoal que faz também um planejamento de empresas, entende o custo operacional, entende o que é um custo de contratação, treinamento, essas taxas de turnover, que no final do dia isso pode pesar muito se você tem, né? Porque você aí perde também na qualidade do serviço, do seu funcionário, porque você está tendo que contratar toda hora. Então depende muito do ramo, da operação, de como a empresa roda, para saber. Mas é perfeito, essa pergunta a gente recebe toda hora e a gente responde ela muito especificamente, caso a caso, porque realmente tem que saber o que está acontecendo ali. Pode ser que entendi. para uma empresa seja bom o 10,99 e para outra empresa seja bom o Então, depende W2, tá realmente tudo do tipo certo. de empreendimento. Com Vamos entrar certeza. um pouquinho nessa parte de seguro. A gente acho que não tem tanto tempo assim. Eu gostaria muito de que você explicasse. Outra questão que sempre me perguntam, Túlio, nos Estados Unidos tudo tem seguro. Tem, e isso é bom. Uhum. Quais são os seguros que a família chegada aqui naquele perfil tem que levar em consideração que não tem como ficar sem? Conta pra gente. Olha, eu acho que todos os seguros têm que ser, têm que ser estudados. Todos. Existem várias modalidades de seguro. A gente começando, obviamente, pelos obrigatórios. Se você tem uma casa própria, é o seguro da casa, esse você tem que ter obrigatório, é indiscutível. Seguro do carro, se você tem carro, esse tem que ter, é indiscutível. É claro que aí dentro desse seguro você vai ver o custo-benefício, se é melhor ter uma cobertura maior, menor, uma franquia, é full coverage, não é, cobre contra furacão, cobre contra terremoto, cobre contra enchente. Aí você vai ver onde sua casa está, seu imóvel, a sua necessidade. Isso é básico. Seguro de saúde, outra coisa básica. A gente sabe que depender do governo aqui, se você não é low income, o custo do médico aqui é muito caro. Então, faz sentido também você estudar. Túlio, tem gente que manteve o seguro da Unimed lá no Brasil, é melhor porque eles gostam do atendimento brasileiro, eles gostam da metodologia brasileira e tecnicamente é mais barato e a pessoa vai no Brasil sempre. Tudo bem, é um seguro. É claro que às vezes se tiver emergência não dá para você ir, né? Sei lá, teve um acidente, bateu, rachou a perna, fratura exposta, não dá tempo de ir para o Brasil. Tem que ir no hospital aqui da esquina para os caras fazer cirurgia. Você vai chegar com a conta desse tamanho. Mas Exatamente. é o risco, É um é o risco que risco. você correu. E hoje tem o Obamacare, né, que ainda está vigente, tem várias opções de seguro. E eu Sim, falo para o pessoal também quebrar o paradigma que a medicina nos Estados Unidos não é ruim. Eu fico assim, até chocado quando o pessoal fala, nossa, o médico nos Estados Unidos é horrível.
Não é que é horrível, gente. Eles têm uma metodologia diferente. Nós estamos falando dos Exato. melhores hospitais do mundo aqui nos Estados Unidos, com as maiores tecnologias, com os maiores investimentos, profissionais Concordo fenomenais, com as melhores você, Túlio. universidades. Então, assim, se você está num plano, se você está entendendo o seu seguro, como ele funciona, como é coberto no hospital, como é que é a metodologia. Porque nós, brasileiros, a gente está acostumado ao médico ir até em casa, passar a mão na sua cabeça, carregar você no colo, analisar uma coisa, te oferecer um café. É óbvio que nos Estados Unidos não vai, principalmente se você vai na emergência. Então, né, eles são bem mais práticos aqui, Sim, mais, às vezes mais frios, dependendo, mas depende muito também da experiência. Eu falo experiência própria, minha filha nasceu no Hospital Americano na Califórnia. Com o nosso plano de saúde, eu não paguei mais de $2.000 de copayment para para uma cesárea. A gente ficou praticamente quase 5 dias no hospital. Um dos atendimentos fenomenais. O pré-natal da minha esposa foi maravilhoso. O médico era um americano e o cara foi super atencioso. Um médico, assim, brilhante. Desde cara ele já chegou e falou: Olha, eu quero que o bebê nasça bem, com a mamãe que fica bem também. Então, se for para ser normal, vai ser normal. Se você quiser ser cesárea, vai ser cesárea. Você pode escolher e tal. E eu já ouvi muitas experiências do pessoal. É que o pessoal só quer enfiar o parto normal, né? Eles custam querer marcar cesárea e eles vão enfiando e induz a pessoa, deixa a mulher em trabalho de parto por mais de 30 horas e vira aquele sofrimento. Eu já vi isso acontecer realmente. Mas assim, às vezes o que aconteceu, talvez foi falta de comunicação, exatamente. talvez pelo pré-natal que você fez, você já tinha essa conversa com o médico. Pô, muda de médico, né? Às vezes a pessoa fica Exato. com medo de conversar. Então assim, há casos e há casos. Eu sei que tem alguns tratamentos, né, mais frios aqui, que o pessoal realmente no Brasil, a gente tem esse sentimento, essa proximidade com o médico, que não existe nos Estados Unidos. Mas é entender a metodologia e sempre estar buscando ali a melhor forma. A maioria das pessoas que eu conheço que reclama do sistema de médico americano não tem um primary doctor, não Não tem um tem um médico da família, relacionamento, né, com não ele. tem um relacionamento. E lá no Brasil a pessoa tem um médico que ela liga. Eu tenho um primary doctor, eu ligo para ela aqui pelo telefone e falo, olha, eu Exatamente. tô com dor de cabeça, ela tô com dor de garganta, ela me recomenda um remédio lá na farmácia que é que não é over the counter, que é prescribed, né? E eu vou lá e busco. Exato. Então, às vezes, se você entende como o sistema funciona, então essa é a parte de seguro de saúde também que é muito importante. Seguro de vida, é importante estudar, ver a viabilidade. Tem vários seguros de vida. Muita gente. A parte de seguro de vida ela é bem minuciosa. Por quê? O seguro de vida é algo que a galera que é muito assediado, né, pelos vendedores de seguro de vida. E isso é importante saber, porque no Brasil também acontece, né? O pessoal Sim, dessas empresas faz esse assédio e vende aquela coisa como se fosse a última maravilha do mundo, que você pode resgatar, que também pode fazer parte da sua previdência, da sua aposentadoria, etc e tal. Aí força e vende pela encheção de saco, ele acaba vendendo o seguro e vendendo algo que é uma ferramenta, mas não é uma ferramenta que seria necessária daquele modelo que ele está explicando e sim. naquele valor ainda que ele precisava. Então acaba que a pessoa, a grande maioria tem muito pushback em seguro de vida. Não quero essa bosta, isso é fria, não sei quem comprou, agora o dinheiro foi lá preso, perdeu o dinheiro, não sei o que, não sei o que lá, e tal, 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 tal. Uma coisa é a seguinte, a gente nunca pode se basear pela experiência do outro, nem no investimento do lado bom, nem no investimento do lado ruim. Porque do lado bom você pode entrar numa fria, porque não era para você, foi bom para o seu amigo, mas não foi bom para você, e você acaba entrando numa fria sem saber, e foi pela experiência do outro. Sim, E do lado ruim pode ser um produto que você precise e não tem, e que encaixaria muito bem no seu planejamento, e para o outro não foi bom porque ele usou a ferramenta da maneira errada. Então eu falo para a galera, não tem como julgar ferramentas sem você saber a forma que você vai usar ela. Entendeu? Se eu te perguntar aqui, o que é melhor, uma colher ou um garfo? O que você me responde? depende do que você está comendo, né. Perfeito. O, A parte do seguro é a mesma coisa. Muita gente fala: Ah, Túlio, o cara me ofereceu um seguro aqui, mas eu prefiro investir no mercado financeiro. Eu falo: Tá bom, mas qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? Exatamente. É a mesma coisa. Túlio, o cara me ofereceu uma colher, mas eu prefiro o garfo. Eu, tá bom, mas qual que é o objetivo? Você vai comer uma sopa?
Eu acho que eu comi uma sopa. Não, então a colher é muito melhor. Ué. Se você for comer um bife, talvez um arroz, o garfo vai ser melhor. Você precisa de uma faca também. Então, depende. Muita gente fala, o cara veio me oferecer isso aqui, falando que é a minha aposentadoria, e eu acho que eu prefiro colocar meu dinheiro no mercado financeiro. Então, depende muito do objetivo e de que você está fazendo. O seguro de vida é importantíssimo. Por quê? Ele vai garantir ali um benefício em morte, vai fazer parte também até como ferramenta do seu planejamento sucessório. Sim, E é uma ferramenta que pode ser usada de N maneiras, e tem várias ferramentas. Então, o seguro de vida é interessante você estudar, ver a necessidade que você tem, o tamanho do benefício que você precisa, quais as necessidades, quais as características do seguro de vida que pode ser benéficas para você. Então, tem mitigação de imposto, tem muito seguro de vida que ele tem uma conta de investimento atrelada sim. que cresce livre de imposto. Então, isso é bom, tá? Isso é bom porque tem gente que tem essa necessidade de não estar pagando. Lembra aquela ideia de não ter imposto em cima de dinheiro que já foi pago imposto? Sim. Tem pessoas que são empreendedoras, que têm negócios, que o seguro de vida para ela entra como dedução. A empresa paga o seguro para ela e entra como dedução. Seguro de vida você pode pegar dinheiro emprestado contra o cash value, dependendo do tipo de produto. Então Uhum. também te dá uma liquidez melhor do que uma conta de aposentadoria. As previdências privadas aqui, a maioria por regra, você só pode tirar dinheiro quando você faz 59 anos e meio. O Exato. seguro, se você usa um pedaço de estratégia para sua aposentadoria dentro de um seguro, ele pode te dar uma certa liquidez antes dos 59,5. Geralmente, a partir de 8 anos, numa policy que tem um cash value, você pode tirar ali esse capital já via empréstimo, e os juros é baixinho e ter certa liquidez no dinheiro que você está alocando a longo prazo. Então, isso é fenomenal, porque a gente consegue alavancar. Então, existem várias maneiras que dá para utilizar e vários tipos de seguro de vida que dá para utilizar de diferentes estratégias para cumprir alguns objetivos. Então, é interessante, é muito importante você ter uma reunião com alguém de seguro de vida e, obviamente, entender a sua necessidade. E dentro de um planejamento financeiro né, é a melhor maneira de fazer isso, é a melhor pessoa de você contratar para fazer, é um planejador financeiro. Por quê? Porque ele vai entender sua necessidade real e não está pensando só na comissão dele de vender seguro. Porque se você contrata Entendi. um vendedor de seguro, se você falar que você tem $1.000 por mês para colocar num seguro, ele vai te vender um seguro de $1.000. Por quê? Com Quanto maior certeza. o que você está pagando, maior a comissão dele. Ele não vai Lógico. pensar que, olha, $1.000 não é para você, seu seguro tem que ser uns 200 só, porque a gente tem que colocar dinheiro em outras coisas do plano. Ou $1.000 está dando uma cobertura muito grande, você não precisa de uma cobertura desse tamanho, vamos fazer menor, você economiza dinheiro e põe esse dinheiro em outra coisa para render em outro lugar. Eles não têm essa Legal. visão, eles não têm essa Lógico. necessidade. Com Então, certeza. né? Então é interessante você pensar, mas não crie. A melhor coisa que você faz nos Estados Unidos é não criar barreiras por experiências ruins que você teve no Brasil ou experiências ruins que outras pessoas tiveram aqui dentro dos Estados Unidos. Uma ferramenta que foi bom para um não vai ser bom para outro. E isso é fato. Tá? Então, por isso que tem que ser feito algo personalizado, estudado para você. Então, mesmo que você Ótimo. fale, isso acontece demais. Eu ajudo um cliente hoje, passa um fim de semana, ele vai num churrasco. Ele foi no churrasco e fala, fiz lá o Túlio, fiz uma conta de aposentadoria. Uma das contas que ele abriu para mim é um Traditional IRA. Aí chega um amigo dele que quer ser o espertão e fala, nossa, mas você tem que fazer o Roth IRA. O Traditional é muito ruim. O Traditional você vai pagar imposto lá na Exato. frente, e aí você está aposentado, às vezes você nem vai ter dinheiro e vai ter que pagar imposto. E ao contrário, né? Principalmente porque ele não vai ter renda, ele vai pagar um imposto bem menor. Então a gente tem chance de crescer esse dinheiro muito mais que um Roth IRA. Aí ele fala, não, porque o Roth IRA eu já vou ter o peace of mind de quando eu me aposentar, eu nem me preocupo com o imposto mais. Que essa informação é errada, ele vai ter que pagar imposto sobre o ganho de capital. Ele não vai ter que pagar imposto de renda porque não foi dedutível hoje. Só que hoje, às vezes, o tax bracket do cliente é muito maior. Então faz muito mais sentido ele economizar imposto hoje do que lá na frente. Só que aí esse espertalhão, ele pensa só na característica do Roth IRA, que ele não falou, não está 100% errado. Mas aplicado de maneira em vidas Errado. diferentes, vai trazer resultados diferentes. E na nossa Perfeito. visão, analisando, faz sentido ele descontar imposto hoje. Então, muita gente pergunta a mesma coisa. Aí eu volto no exemplo da colher. Túlio, qual que é melhor, Roth IRA ou Traditional? Não sei, eu tenho que olhar seu planejamento, eu tenho que olhar quanto você está Exato. pagando de imposto, qual que é a sua liquidez, onde você quer aposentar. E dependendo de como você vai se aposentar, você vai ter ainda um tax bracket alto. Porque dependendo, a gente vai usar o Roth. Dependendo, a gente vai usar o Traditional. Então, não tem
yes or no. Sempre é Aham. maybe, Não tem let's see, uma vamos ver. forma mágica que cabe em todo mundo, Tem, cada pessoa é uma pessoa. yes. E é isso que eu gostaria que você arrematasse, assim, você como um consultor financeiro, como que você pode ajudar? Conta pra gente, assim, como que a pessoa pode chegar até você, como né, se o cliente tem dúvidas em quais áreas, até que ponto você pode ajudar para a gente realmente poder também, como eu te falei, eu estou todo dia falando com pessoas e com certeza eu quero poder indicá-lo, né, para poder ajudar os nossos clientes. Faz uma visão geral de como consultor você pode ajudar essa pessoa que está fazendo esse processo imigratório, que está chegando agora, ou que vai chegar daqui a um tempo, o que eles devem de fazer de certo, de errado nessa transição Brasil-Estados Unidos. Conta para a gente poder arrematar isso com esses detalhes. Com chave de ouro, Com vambora, chave de ouro. fazer o meu jabazinho aqui agora para todo mundo. Exatamente. Olha, eu sou financial advisor, moro nos Estados Unidos já há mais de 15 anos, já trabalho no mercado financeiro há 12 anos e a nossa empresa, ela é um escritório independente de gestão financeira e planejamento financeiro. E eu tomo conta hoje da parte internacional, que a gente se especializou em atender o público que vem de fora, né? Principalmente o público brasileiro, que está falando em português. Então, nós somos todos licenciados americanos, fiduciários, a profissão de financial advisor é uma profissão que é muito comum nos Estados Unidos. Existem mais de 300 mil financial advisors, profissionais como nós. Então, a profissão, essa popularidade se dá devido à legislação e às regras que a gente tem que seguir e devido ao nível de confiança que a gente consegue passar, né, pela SEC, que é o órgão que regulariza os financial advisors. Então, a SEC, que seria a CVM no Brasil, ela dá um poder muito grande para o advisor fiduciário. O que é isso? A gente tem responsabilidade sobre os conselhos que nós indicamos para o cliente, toda decisão que a gente ajuda o cliente a tomar. Qual a responsabilidade? Tem que ser a melhor para o perfil daquele cliente. Eu não posso simplesmente chegar e falar, vamos investir nisso aqui que eu acho que vai dar bom. Se não fizer sentido para o cliente, eu não posso estar recomendando aquilo. Não é para ele. Se o sorvete está grátis, mas meu cliente tem pneumonia, eu não posso levar o sorvete para o meu cliente, mesmo que seja grátis. Ele está com pneumonia, vai morrer. Então, a gente pensa nisso e livre dos conflitos de interesse, esse é o principal. Então, especializando no mercado financeiro, por sermos, né, pela nossa equipe, ser brasileira, ter toda a experiência, o know-how de Brasil, da cultura, a gente acaba falando a mesma língua, não só literalmente, mas entendendo a cabeça, né, do brasileiro que vem do Brasil para cá. Os traumas que ele tem, os medos, os bloqueios, as experiências, as cicatrizes de renda variável, de renda fixa, de crédito, tudo mais que ele pensa, onde ele quer chegar. E a nossa experiência dentro dos Estados Unidos, as ferramentas que vão encaixar para eles. Então, hoje, para esse público que vem migrando para os Estados Unidos, a gente consegue prestar o serviço de planejamento financeiro, é tudo isso que a gente falou, desde a parte de organização de fluxo de caixa, entendendo as planilhas da vida dele, quanto que entra, quanto que sai, quanto que sobra, estruturação da parte tributária, se ele é empresário, se ele é empreendedor, se ele tem um business, se ele tem investimento, qual que é a melhor estrutura para ele estar fazendo isso dentro dos Estados Unidos para mitigar risco tributário, e aí traçando aquela coluna vertebral que eu falei para você, de reserva de emergência, quanto que ele tem que ter, onde ele vai alocar, como investir, a parte de proteção patrimonial, que são os seguros, quais seguros são necessários. Túlio, eu estou uma empresa de construção, vale a pena eu ter um seguro short-term disability? A gente consegue calcular isso. Olha, o short-term disability para você que mexe com construção, sai $800, talvez não faz sentido, é melhor você pegar dinheiro e pôr numa poupança ou numa conta de investimento, porque qual frequência você se machuca para você ter um Sim, short-term disability? Talvez, e qual é o nível de problema que você pode ter? Na construção, talvez um acidente pode decepar sua mão fora, aí talvez o Workers' Compensation já cobre, sim. talvez um seguro de vida já cobre, talvez a gente não precise de um seguro menor que custa mais caro. Entendeu? Então, esse estudo a gente consegue fazer na proteção patrimonial. Aí a gente vem com desenho de planejamento de aposentadoria.
qual a melhor estrutura, se é previdência privada, se é as contas de seguro de vida, se é tudo junto, se é a parte imobiliária, como fazer para comprar, vamos investir em imóvel, como é que faz o crédito, estruturação de crédito. No começo, para o nosso perfil, para os clientes que vêm, né, o público que está assistindo a gente, isso é muito importante, porque ele chega muito bem estruturado financeiramente e ele não entende como vai fazer essa parte de crédito. Então, estruturar qual o melhor cartão de crédito, quando pegar, como fazer, como pagar, vamos comprar carro, é melhor leasing, é melhor financiamento, é melhor pagar à vista, é melhor comprar novo, é melhor comprar usado. Tudo isso a gente consegue estruturar dentro do planejamento financeiro, que Fantástico. arremata com os objetivos de curto e médio prazo e o planejamento, a parte de estate planning, que é o planejamento sucessório. É melhor ter um trust, é melhor ter um testamento, um power of attorney, que são as procurações, e meus filhos de menor, como funciona o guardianship? Se a gente morrer, quem cuida dos meus filhos? Tá, eu, minha esposa e 2 filhos. Se morre os dois, a polícia vem, pega minhas crianças e leva para um abrigo? Como que isso funciona? Qual documento protege? Então, tudo isso está dentro do planejamento sucessório. Como funciona a parte de imposto? Será que é melhor o trust? Eu vou economizar imposto em vida, eu economizo imposto em morte? Então, essa é a parte de planejamento financeiro. A gente desenha todo esse cenário, faz um esboço, é como se fosse um plano arquitetônico mesmo de uma casa sendo construída, a sua casa financeira. E o segundo trabalho que a gente faz, que todo Financial Advisor faz, é gestão de investimentos. A parte de abrir conta na corretora e fazer a gestão ativa dos Do investimentos. Então, o cara investimento. tem, a pessoa, a família tem um dinheiro no Brasil, quer trazer para cá, e esse dinheiro é para ficar aqui dolarizado, que vai fomentar a aposentadoria. Está ali seus 100, 200, 300, 500 mil dólares, tem que investir em alguma coisa para ele ir crescendo e lá na frente ter o retorno. A gente tem essa gestão ativa, um time que fica lá no computador fazendo a compra e venda dos ativos para ter certeza que essa conta está seguindo e atingindo os objetivos e a meta esperada e determinada por ela. Então, hoje, Perfeito. dessa maneira a gente ajuda, e se você tem toda essa assessoria, você pode ter certeza que você vai ser muito feliz nos Estados Unidos, vai tirar tudo de bom e de melhor que tem nesse país maravilhoso, que eu amo demais morar, respeito muito o Brasil, gosto demais, estou no Brasil todo o tempo, mas, infelizmente, em nível de comparação, os Estados Unidos, para manter seu dinheiro, manter seu patrimônio, qualidade de vida, é o país que tem que estar, infelizmente. Com certeza. Muito obrigada, Túlio. Gente, olha, eu reforço aquilo que o Túlio disse. Eu também estou sempre falando, procurem ajuda. Não se aventurem, não vão, infelizmente, não é dizer que teu amigo está falando errado. A experiência da pessoa, às vezes, não é a mesma que a sua. Então, olha, o Túlio pode te ajudar a tomar decisões certas, a não passar perrengue aqui no país, a proteger o teu patrimônio que você tanto trabalhou e desenvolveu no Brasil, né? Dolarizar esse patrimônio, fazer as coisas da maneira certa. Túlio, eu agradeço muito. A gente tem que fazer vários bate-papos, porque tem muita coisa para conversar, muita coisa. É um prazer falar com você. Espero realmente que a gente tenha outras oportunidades.